Iniciar gravação. Ok. Gravando a fiasqueira aqui, por Deus. No início, lá quando ainda era presencial, a gente estava trabalhando com a parte da BNCC, né? Nós fizemos uma discussão no início, lá falando um pouquinho da matemática, o que se espera na BNCC, o que é dito sobre isso, né? Então, eu coloquei aqui as páginas da BNCC, e daí eu já coloquei aqui, passo a passo, o que a gente estava trabalhando naquele momento, tá? Eu já resgatei alguns slides anteriores, para que vocês não precisem ficar igual doido lá procurando. Claro que é interessante que, se vocês tiverem mais dúvidas, procurar o slide em cada uma das aulas, né? Mas aqui eu já fiz um popurrí, como dizem, de todo o material. Qual que é a diferença básica, então, né, do padrão, que era mais um padrão até, acho que não afetou tanto vocês, assim, mas a minha geração afetou muito, né? A matemática é muito vista como a ideia do arme efetue, né? Tinha muita continha para ser feita. Aparecia muito, monta aquela continha, e era sempre em cima de montar a conta para chegar ao resultado, né? Esse era sempre o foco principal da matemática, achar o resultado. Então, a gente tinha que montar a conta, a gente tinha que pegar aquela fórmula, resolver para chegar a um determinado resultado. Esse era o padrão que a gente vivenciou. A minha geração, principalmente. O que muda, né, com a BNCC, não só com a BNCC, porque já tinham outras diretrizes anteriormente falando sobre essa questão, mas a principal mudança é relacionada ao processo. A matemática não é mais simplesmente encontrar o resultado. A matemática também é a ideia de, vamos pensar o processo e a partir do processo chegaremos a um resultado. Então, quando eu coloquei esse slide aqui, é a ideia de pensar que aquela conta continua existindo. A gente continua realizando contas, mas tem materiais que a gente manipula, os materiais manipulativos, o material dourado, por exemplo, para justificar como é o processo da conta. Para nós, nessa disciplina de educação infantil, vocês não precisam se preocupar com essa ideia de como faz a conta. Tá? Eu lembro que lá no presencial eu até mostrei rapidinho para vocês a ideia, mas não é o foco da nossa disciplina aqui da educação infantil, ok? Depois disso a gente trabalha vai ser no quinto, acho que no quinto período, quarto, quinto período que vocês têm a parte daí de matemática do ensino fundamental, que é a parte daí que a gente vai estar trabalhando com continhas, né? Então, para a educação infantil, aí aqui o que eu coloquei é mais para entender o cenário, né? Então, ao invés de simplesmente realizar contas, é o processo como a gente realiza a conta, é o entendimento do processo e não simplesmente resolver de maneira mecânica uma conta, sem a gente entender exatamente o que quer dizer. Isso é o processo que aparece muito forte na BNCC. A BNCC, ela diz uma coisa muito bonita, eu fico emocionada com essa fala da BNCC. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana. E a matemática, se for falar com qualquer matemático, eles vão ter um teco, né, com essa frase. Vão falar assim, como ciência humana é uma ciência exata. Né? Tem um resultado, aquele resultado é a única forma de se chegar, é um resultado, não existe uma coisa que tenha mais de um resultado. E daí vem a seguinte proposição para entender. Pensa num caso assim, tem uma parede na tua casa, você quer pintar a parede. E a parede, você vai pedir orçamento para umas 3 pessoas para ver quanto custa pintar a parede da sua casa. Pintar ali, como está na imagem, que é pintar de azul a parede. Qual que é a ideia? Você vai pedir o orçamento e cada pessoa vai te trazer um resultado. E concorda que o orçamento muda de uma pessoa para outra? Provavelmente não será o mesmo orçamento. Por quê? Aqui que entra a ideia da matemática como ciência humana. Que pode ser que uma pessoa vai estar levando em consideração, ou melhor, todas terão que levar em consideração, né? Qual que é a área da parede que vai ser pintada? Já que eu tenho uma certa área que vai ser pintada, quantos litros de tinta eu vou precisar gastar? Qual que é a quantidade de lixa que eu vou estar utilizando? E, enfim, qual que é o custo final de tudo isso? O custo da hora também de trabalho, né? Desse pedreiro, desse mestre de obras, quem vai estar fazendo a atividade, o pintor, quanto ele vai estar cobrando por isso também. Então, veja que
são todos cálculos com base na matemática, né? A área, a quantidade de litros, quanto que vai gastar de lixa, eu tenho que fazer uma pesquisa no mercado para ver quanto está custando a lixa. Veja que nessa situação é um problema de matemática, só que a pessoa que está fazendo esse cálculo, por isso um processo humano, ela vai levar algumas hipóteses que não necessariamente sejam as mesmas que outra pessoa vai estar levando. Por isso que o resultado nem sempre é o mesmo. Deveria ser, né? Porque se todo mundo buscar o local mais barato, se tiver um padrão de valor que é pago pelo trabalho da pessoa, deveria ser o mesmo resultado, mas não é. Então, essa que é a ideia da matemática como ciência humana, porque depende das variáveis que cada um vai estar colocando. Claro que nem ali, a área da parede só vai poder ser um resultado. Não tem como ser outro. Se cada um dos pintores achar um valor diferente, daí tem alguma coisa de errado nisso, né? Tem alguma coisa que daí é cálculo matemático mesmo. Tem que ser o mesmo resultado. Né? Já a quantidade de litros de tinta que vai gastar vai depender da qualidade da tinta. Por isso, essa variação da ideia de matemática como ciência humana. Entenderam esse exemplo? Ele fica claro com a ideia do que a BNCC propõe? Esse é bem importante. Ele parece uma coisa assim meio tonga, né? Meio tipo, mas é bem interessante para não... Assim, a matemática continua dentro da ciência exata, mas essa forma como a gente está trabalhando, ela precisa de outras variáveis, por isso que ela se torna uma ciência humana. Ok? Gente, como eu falei, vão parando qualquer coisa, comentário. Para BNCC, quando a gente está trabalhando com a ideia de competência, a BNCC fala muito dessa ideia de competências, né, o tempo inteiro. O que ela coloca como a ideia de competências? Tanto que tem as competências que a gente precisa desenvolver nos alunos em cada uma das unidades curriculares, seja matemática, língua portuguesa, isso aparece muito claro o que tem que ser desenvolvido. E a BNCC coloca também competências gerais, que é o quê? A pessoa ter conhecimento sobre um assunto, a partir desse conhecimento ela saber agir com relação a esse conhecimento, e ela vai agir também por conta das atitudes e dos valores que ela tem. Então, é um tripé, quando a gente está falando da ideia de competências. Deixa eu só ver se eu coloquei. É esse tripé aqui de competências. Ele vai estar avaliando as atitudes, as habilidades, vai estar avaliando também os saberes da pessoa. Então, a pessoa com o que ela conhece, que são os saberes, com o que ela sabe fazer dos seus saberes, que são as habilidades, e com as suas atitudes, ela consegue agir para resolver uma determinada situação complexa. Essa aqui é a ideia do termo competência. Isso quer dizer que em todas as esferas educacionais da educação básica, desde a educação infantil, a gente não está se preocupando com o conteúdo que a gente vai estar trabalhando com as crianças. Né? Não é simplesmente, vamos ensinar as crianças agora as formas geométricas. Não, é onde ela vai estar relacionando isso no mundo, para que serve isso, qual que é o objetivo, tudo de maneira lúdica, claro, quando a gente está trabalhando com a educação infantil. Então, é muito mais a ideia do onde isso aparece no contexto de mundo, e a partir desse contexto de mundo, a gente começa a trabalhar com a parte dos conteúdos com as crianças, que aqui na base é chamado como saberes. Tá? Objetos de conhecimento também aparece bastante esse termo dentro da base. Na parte específica da educação infantil. Essa parte que eu havia comentado anteriormente é o todo da base, né, que trabalha com essa parte de competências, e também algumas específicas da matemática, como a ideia de sair daquela coisa padronizada, algoritmo, conteúdo, para entrar numa parte mais do processo, como ciência humana. Na educação infantil, então, eu ali só deixei em destaque a página que aparece onde começa essa parte da educação infantil. Tem eu já deixei em destaque alguns itens ali, tá? Que são bem importantes, não estou falando agora só da matemática, a educação infantil de maneira geral na base.
Então, inclusive com relação a outras disciplinas que vocês têm, também é o mesmo foco. Prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de educação infantil e a família são essenciais. O educar e o cuidar, aparecem essas duas palavrinhas-chave lá, né? O processo da educação infantil é para um processo de educar e cuidar. Tem muito do cuidado dentro da educação infantil. E esse cuidado tem a ver, inclusive, com a responsabilidade das escolas de educação infantil de estarem trabalhando com as crianças, com a família das crianças também. Não simplesmente com as crianças, ok? Então, é bem importante esse foco dentro da base, que a educação infantil é um meio até de, vamos dizer assim, de proporcionar um processo de educação para as famílias. Como assim? Porque muitas vezes a família acaba reproduzindo o próprio modelo educativo com seus filhos, que é o modelo que tiveram em casa, né? Não tem noção, às vezes, até da maneira como conduzir. Então, a educação infantil também entra como uma organização que tem o papel de ajudar as famílias nesse processo, desde o processo de educação até do processo de cuidado, né? Vamos pensar nas regiões mais simples, em Curitiba, que realmente, às vezes, não sabe mesmo nem a questão de cuidado, né, de higiene com as crianças. Então, também tem um papel importante a educação infantil nessa relação com as famílias, para que elas também possam aprender nesse processo, ok? Claro, é o foco da escola, esse aprendizado, mas também levando para a família, até porque as crianças são pequenas ainda, né, e elas não vão estar aprendendo somente na escola, né, vem dentro do contexto da família. Bem importante isso aqui na educação infantil. Outro item bem importante da educação infantil, né, que faz a educação infantil a parte mais rica de toda a educação. O que ele coloca ali que eu deixei em destaque? Interações e brincadeiras, né? Como que a gente faz esse processo de educar na educação infantil, né? O educar que aparecia ali no outro slide. Educar por meio de interações e brincadeiras. Essas interações são interações entre as próprias crianças, interações entre as crianças e os adultos, né? Esse é o processo dentro da educação infantil, muita interação o tempo inteiro. Até vamos pensar nesse nosso momento atual de Covid, né? Eu escuto muita gente falando assim, né? Mas as crianças não são o foco dessa doença, né, do corona, né, não são as que têm uma mortalidade maior, então poderia liberar para as escolas de educação infantil. Primeiro como é que vai fazer com uma criança de 3 anos falar que ela não pode se aproximar da outra? Segundo, essas crianças têm famílias, que têm avós, né, que têm pessoas que têm algum tipo podem ter algum tipo de problema, né? Então, talvez a idade menos afetada pelas estatísticas de morte que a gente está vendo, mas é a idade que... Gente, por Deus, imagina as crianças nas escolas separadas, falando que tem que ser 1,5 metro de distância, 2 metros de distância, com máscara e sem poder se tocar, né? É quase impossível de imaginar uma coisa assim, né? Com crianças da educação infantil. Né? Vocês conseguem perceber isso, a dificuldade desse momento? Né? De imaginar que em agosto as crianças vão estar voltando. Não sei se vão estar voltando. Né? Porque, olha, isso é a base da educação infantil, né? Essa interação, essa brincadeira. Daí a gente pode até pensar, peraí, mas a gente consegue mostrar para as crianças que nesse momento elas não podem brincar juntas, perto, se aproximando. Sim, acho que a gente pode, né? Fazer isso com as crianças, mas, nossa, muda até o papel, né, o significado da educação infantil. Concordam nisso? Acho que é pior Sim, né, do que prof? estar em casa. É bem isso mesmo, né? É um dó, porque a gente sabe que as crianças em casa precisam gastar energia, né? Não estão conseguindo, mas como vai fazer se soltar toda a criançada, gente, né? Fala, Camille.
Aí a Marley, Marley, fala, Marley. Eu acho que eu digo assim, professora, no sentido de pior do que está em casa, é que assim, em casa as crianças entendem que nós estamos num momento delicado. A partir do momento que elas vão para a escola, elas vão pensar, não, agora tá tudo bem. Então é óbvio que elas vão Sim. abraçar o amiguinho, que elas não vão querer usar máscara, que elas vão querer brincar. E como é que você vai colocar na cabeça de um pequenininho que tem que ter uma distância? Exatamente, que é uma distância para o bem, né? Não, eles não estão nem preparados de maneira cognitiva, né? Concorda? A questão de pensamento, para adulto já tem alguns casos, já está difícil a compreensão, né? Mas como é que a criança vai ter a capacidade de entender que aquilo que ela fazia até pouco tempo atrás agora não pode mais ser feito, né? Sim, é bem isso. Então, assim, eu acho que é melhor ficar um pouco mais tempo em casa, né? Não sabemos o quanto, para quando voltar, eles entenderem que tá normal. Sim, sim. Uhum. A Ana colocou aqui também, são menos afetadas, mas talvez as maiores condutoras da própria família, né, prof? Eu concordo também, Ana, com essa questão da. Claro, né? Elas vão estar em contato com outras crianças e levando esses vírus das outras crianças para a família, né? Gente, quando é que a gente imaginou que teria uma discussão dessa, né? Minha Nossa Senhora. Eu tenho que abrir um parêntese e tem a ver com a BNCC, né? Me desculpem falar sobre isso, mas tem a ver com o momento atual. Eu estava vendo uns vídeos, até se vocês quiserem eu passo para vocês, que é da área de educação. Eu estou fazendo uma disciplina isolada no doutorado e apaixonada por uma. A minha professora é maravilhosa. É, e tem um vídeo do Antônio Nova, que é um educador em Portugal, e ele estava falando como é que nesse momento, olha que coisa interessante, ele falou como é que nesse momento dessa crise que está acontecendo no mundo inteiro, como é que a escola vai se retirar, a escola não pode se retirar. Ele fala como é que a escola vai sumir, né? Porque tem alguns casos, claro que tem a ver com uma questão política, uma questão de acesso, né, aos meios de comunicação, que é óbvio que nem todas as regiões têm. Não quero entrar muito nesse sítio, até porque esse educador ele dá saída, inclusive, para isso. Mas ele fala como é que nesse momento a criança vai perceber que, opa, agora nesse momento de dificuldade a escola sumiu. Ele fala, a escola não pode sumir. A escola tem que continuar existindo, nem que seja usando estratégias de contato com essas crianças por meio de vídeos, né? A escola mandando vídeos para as famílias, com as professoras, para que a criança continue percebendo que sim, a escola estava lá, mesmo nesse momento de crise. Não da mesma forma como era antes, mas a escola continua presente. Né? Como é que ela não vai estar presente no momento tão importante que a gente está vivendo? Porque existem algumas linhas, inclusive da própria área de educação, né? Que alguns educadores renomados, porque é óbvio, tem viés de todos os sentidos, né? E tem educadores renomados falando que não, a escola tem que fechar mesmo, tem que fechar, perdeu o ano e vamos dar continuidade em 2021. Eu acho um pouco radical demais, é a minha opinião mesmo, né? Mas conforme esse Antônio Nova que eu comentei com vocês, é do estilo como é, e eu achei lindo isso, eu falei, como é que a escola vai se ausentar nesse momento? Então, quer dizer que depois que passar tudo isso, a criança vai ver, nesse momento, não, não tinha escola nesse momento da minha vida. Não, a escola continua existindo sempre, né? Como é que o papel do professor, embora agora seja um papel diferente, né? Como é que está diferente, né? Como é que sumiu a escola? Está diferente, mas não pode ter sumido, né? Eu achei bonito isso, né? Deu um significado. Eu falei, gente, não pode sumir mesmo, né? Embora a gente não possa desempenhar o papel, principalmente educação infantil, né? Claro, nós aqui interagindo dessa maneira, quando a professora não tem 20 milhões de problema técnico aqui, tá tudo certo, né? Mas para a gente é uma coisa, né? Agora, para as crianças, educação infantil
realmente mais complicado entender o que aconteceu, né? Então, essas pequenas inserções que algumas escolas estão fazendo, mandando vídeos, aproximando, as professoras mandando propostas de atividade para estar realizando em casa, super válido, né? O que a gente tem estudado lá nessa disciplina que eu estou fazendo, super válido, inclusive pelas diretrizes do MEC para a educação infantil, também continua falando muito sobre isso. E como a BNCC fala da relação com a família, claro que nas diretrizes do MEC para esse momento de Covid, aparece muito o papel da família com as crianças. O que também é um problema, porque muitos pais que estão em casa estão trabalhando, então às vezes não conseguem dar atenção para a criança, né? Virou um ciclo complicado mesmo, né? Nesse sentido, né? Que a família precisa para dar conta do que a escola quer continuar fazendo, mas a família também está num processo de trabalho, muitas vezes, em casa, né? Deus do céu. Fechei o parênteses. Querem comentar alguma coisa sobre essa parte? Fala, Marley. Pode ir falando. Manda ver. Eu acho assim, professora, que esse negócio da escola é muito interessante, porque a criança vai falar daqui a um tempo, nossa, naquele tempo a minha escola era diferente, a minha escola era em casa, né? A minha professora mandava um vídeo para mim em casa. Então, eu acho que isso é uma coisa, vendo por esse lado, tirando o lado ruim da situação e vendo por o lado do diferente mesmo, né? Eu acho que para eles é uma coisa assim surreal, né? Sim, sim. A professora mandando Não, vídeo e para o que mim você em casa. falou. Não, e o que você acabou de falar, o que eles vão lembrar disso? A época que a minha professora me mandava o vídeo, né? Sim, só da Algumas famílias estão tecnologia usando hoje. Exatamente, e algumas famílias já estão usando o recurso do Zoom, de outros aplicativos, né? Para conversarem entre as famílias, para as crianças se verem, né? Sim. Eu quero citar mais um exemplo que eu lembrei agora de um grupo de mães, né? O meu filho estuda no Bruna, já te dou a palavra, tá? Meu filho estuda no Positivo e num grupo de mães de WhatsApp, mas é um grupo de mães que estão junto desde o primeiro ano, quando as crianças se conheceram lá. E daí uma das mães que tem um filho pequenininho ainda, o meu já tem 13 anos, mas ela só tem um filho pequeno de 7 anos, acho que está no primeiro ano, se não me engano, primeiro ou segundo ano. E daí contando que a professora fez uma live, né, que a gente brinca que a gente está fazendo live, a professora fez uma live e foi uma das primeiras lives, né, então usando o aplicativo do Zoom. As crianças nessa idade de 6, 7 anos, né, 7, 8 no máximo, não sei se ele está no primeiro ou no segundo ano. E diz que, e daí essa mãe colocando no grupo de WhatsApp, tá falando, eu acho que esse ano está sendo perdido, porque a professora estava tentando dar o conteúdo e as crianças não paravam de falar, ficavam gritando, e as famílias junto, tudo animado, e a professora, coitada, sem conseguir dar aula. Daí eu falei, cara, olha que sensacional, a professora não vai dar aula mesmo, não é esse o propósito, né? Qual o papel da escola, né? Olhando agora para a educação infantil, não era educação infantil ali, era básica já, né? O fundamental. Qual que é o papel, se não o processo de interação também, né? Quando eles entram numa live, imagine, por Deus, né? Eu fiquei pensando, até falei para essas minhas amigas, eu falei, imagina as crianças de 6, 7 anos quietas, sentadas em casa, olhando o Zoom, né? E a professora falando e as crianças quietas. Por Deus, daí que o universo estava perdido mesmo. Não dava, né? Era para isso, né? Então, tá sendo perdido o ano para quem está olhando sobre a ótica somente de conteúdos, né? Mas sobre o papel da escola, desse processo de relação, não está sendo perdido, gente, né? Não está. Olha que riqueza isso. Lembrei porque a Marley falou o que essas crianças vão lembrar quando tudo isso voltar ao normal daqui 10 anos. Eu era pequenininha e eu vi meus amigos pelo computador, né? A professora estava ali, a minha turma estava ali num formato diferente. Pensa, isso, né? É o que está na BNCC, é construção de competências, né? É muito mais que simplesmente dar conteúdo,
né? Ah, está sendo perdido o ano. Se a gente for olhar sobre o aspecto de conteúdo, talvez, mas será que é só isso? Né? O meu posicionamento que eu coloquei nesse grupo de mães, eu falei, gente, conteúdo a gente se recupera a qualquer momento da nossa vida. A gente pode recuperar o conteúdo. Mas essa magia das crianças pequenas, nesse momento de conseguir trabalhar a questão da interação mesmo longe, essa é a parte mais bonita, né, gente? Não é? Bruna, fala você, Bruna. Já falei muito. Bom, prof, ontem mesmo eu tinha visto uma publicação no Facebook de uma psicóloga falando que aulas para criança da educação infantil era totalmente sem sentido. Eu fiquei muito de cara com isso. Realmente, se você colocar uma criança na frente de uma tela, o professor ficar falando, não vai ter sentido. Até a gente mesmo acaba dormindo um pouco. O que diria das Não crianças, é né? assim? Aham, Então, é bem, não, é bem Então, a importância do professor reaprender tudo que ele aprendeu na faculdade, pegar tudo de novo e reinventar, porque esse momento nunca foi vivido. Então, tem essa importância da escola estar ali presente, dando suporte para a criança. Atividades isso. Lindo, lúdicas. Bruna. Aham. E é isso que você acabou de falar. Imagine se colocar para a criança, não só da educação infantil, como você falou, até o ensino superior, né? Se a gente ficar focando só no conteúdo, né, que tem que ser trabalhado exaustivamente, a criança não vai prestar atenção no vídeo da prof. Mas talvez, como você falou, se tiver atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, não vai ser divertido? Sim, vai chamar bem mais a Né? atenção dela. Perfeito. Então, eu não vi essa publicação no Face que você está falando, né? Talvez essa psicóloga, falando se eu concordo com a psicóloga, não sei nem qual é a linha que a psicóloga usou, mas se for uma linha conteudista de vídeos, mas mesmo se for conteudista, é melhor do que nada, né? Estou pensando aqui comigo, estou falando com vocês pensando. Se não fizer nada e fizer alguma coisa, mesmo que seja conteudista, porque a maioria dos professores são conteudistas ainda, pelo menos está fazendo alguma coisa, né? Desse processo que você falou, Bruna, quero reforçar, e tem tudo a ver com o que está acontecendo nesse processo de educação, né? Se reinventar. O professor agora largar a mão de falar assim, porque não dá certo, porque pagam mal, porque não sei o quê. Agora é esquecer isso e se reinventar. É o momento de mostrar realmente o grande potencial da educação e não simplesmente ficar reclamando do nosso salário, né? Não estou falando que não tem que reclamar por direitos, né? Mas agora é o momento mesmo eu adorei essa palavra que você usou, é se reinventar, é ver que talvez aquela atividade que estava sendo feita em sala com as crianças não dá mais conta. Então, como eu vou me reinventar nesse processo? Perfeito, Bruna. A Ana está com a mão. Fala, Ana. Então, prof, nisso você vê muito a importância do papel da família junto à escola, né? Porque quando a mãe não dá apoio, talvez nem para interação, não existe como uma criança pegar conteúdo pelo computador. Eu não sei, mas eu tenho uma sobrinha de 7 anos. É verdade. Para ela assistir TV, ela assiste de cabeça para baixo no sofá. Ela fica virando no sofá, dando estrelinha na sala. A gente fica olhando às vezes, tipo, meu Deus. E daí eles querem que passe conteúdo. É estranho porque talvez essa mãe não tá nem valorizando a interação do filho dela com outras crianças, que é muito bom para esse momento que eles estão em casa. Então é bem complicado, né? Excelente o ponto que você tocou, Ana. Gente, dessas discussões aqui, já estou pensando em questões lindas, maravilhosas para fazer na atividade avaliativa. Estou adorando a discussão. Para quem está angustiado, pensando, ai meu Deus, a Isabel já mudou do foco da revisão, não mudamos nada. Se nesse momento atual a gente não estiver falando isso, que é super importante, né? Vamos estar falando quando do Covid, né? Quando né? Não, é agora, né? Fazendo relação. Veja isso que a Ana acabou de citar, né? Se a família não estiver junto, olha o slide anterior aqui, ó. Né? O papel
e a família são essenciais. É bem isso que você falou. Como é que uma criança de 7 anos, ou pior ainda, de 3, 4 anos, vai na internet, né? Ela não vai saber, né? Ela não vai dar conta de acessar a internet para conseguir ver uma aula se não tiver o apoio da família, né? E assim, eu concordo, existem famílias e famílias, existem famílias que estão muito brabas nesse processo inteiro, sem entender, sem não entender, né, não querendo entender o motivo das crianças estarem em casa, é o foco do Covid, né, não tem morrido tanta criança, então é uma discussão muito maior do que política, né, como falam, né, eu escutei já de um psicólogo da UP mesmo, o Reginaldo, falando, o problema não é o vírus, né, o que esse vírus trouxe foi colocar para fora os monstros que existiam dentro de cada pessoa. Então, é um problema realmente comportamental das pessoas, né? É um problema de falta de responsabilidade social. As pessoas, talvez, né, uma parcela aí bastante individualista e sem pensar no próximo. Talvez essa seja a maior lição que a gente tenha que aprender com esse vírus. Né? Não é uma questão de problema, porque, por Deus, né, tem uma vacina até agora, parece que tem algum processo que ainda precisa ser aprendido que a gente não está conseguindo dar conta, né? Gente, muito bom o depoimento de vocês, adoro, ajuda um monte no nosso processo ali. Até no segundo bimestre que se inicia, a gente continua vamos continuar trabalhando pelo jeito, né? A gente vai continuar muito tempo ainda nesse formato aqui, ó, ao que tudo mostra, né? E vamos continuar pensando em estratégias para as famílias, para as crianças também, nesse processo, né? Não esquecendo o momento atual que a gente está vivendo. Gente, estou continuando aqui, vocês vão comentando aí, tá? Vão ler, pergunta, põe no chat aqui. Para que essas interações e brincadeiras sejam possíveis, são colocados aqui na BNCC alguns direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, ou seja, é direito da criança, né? É direito dela conviver, né? Esse foi o que foi mais impactado com a atual crise, né? Conviver, brincar, participar, né? Nesse participar, tanto o conviver como participar com adultos e crianças, né? Com ambos, né? Sempre com a ideia de adultos e crianças, né? Tem algumas linhas que falam a criança só brinca com criança. A criança pequena, ela precisa de uma relação com o adulto também, não é somente com a criança pequena. É claro que ela vai se desenvolver um monte se ela brincar com crianças, mas não exclui a possibilidade dela interagir com os adultos. Explorar, expressar-se, conhecer-se, esses são os principais direitos da criança quando está num processo de educação infantil. A partir disso, desses 6 direitos de aprendizagem da criança, a BNCC define alguns campos de experiência. Ela define campos de experiência como grandes áreas que são trabalhados, são criadas, né, para trabalhar os direitos das crianças. Então, ela cita como uma das áreas o eu, o outro e o nós, como é importante essa parte para a criança, né, ela se perceber e perceber os outros, ela se perceber como ela fazendo parte desse outros também, né, o nós. A parte de corpo, gestos e movimentos é outra área. Por isso, na educação infantil, se tiver uma salinha que tenha mais espaço do que cadeiras enfileiradas, é muito melhor, né, que a criança possa estar se movimentando, que ela tenha gestos ali que ela possa estar fazendo, utilização do próprio corpo dela, né? Não estamos falando aqui somente da matemática, isso aqui é de maneira geral, né? Tanto que para a educação infantil não existe específico da matemática, que a matemática aparece no meio das brincadeiras, né? No meio dos campos de experiências, não é algo específico de matemática. Traços, som, cores e formas, tá falando da ideia de traços, né? O rabisco, né? A criança pegando material para escrever, para desenhar, para pintar.
o quanto é importante a parte de músicas na educação infantil, que vocês colocaram nos materiais, né, nos vídeos que vocês produziram, nas apresentações que vocês fizeram, super importante a questão das músicas. Escuta, fala, pensamento, imaginação, todo o processo da construção mesmo da linguagem, né? A questão da fala, a questão da escrita ficar para depois, mas claro que a criança, como ela vai estar fazendo a ideia dos traços, os traços, o rabiscar, vai começar a virar lá, quando ela está no finalzinho da educação infantil, com letras e números, não com o propósito de alfabetização, né? Mas com o propósito de perceber que no mundo existem uma linguagem, que é uma linguagem escrita, e ela vai começando a se apropriar dessa linguagem também. De novo, não com o intuito de alfabetização, mas com o intuito de conhecer também essas outras linguagens. Mas o foco principal, como diz aqui, até no campo de experiência da base, escuta, fala, pensamento e imaginação, ok? A questão da fala, né, é muito trabalhada. Escutar o outro, claro, evidente. Outro campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Aqui, uma parte bem importante é a criança ter aquela percepção, né, de quando ela nasceu, pequenininha, né, e depois, conforme foi passando o tempo, ela já não tem mais o mesmo tamanho que ela tinha quando era bebê. Então, tem muito a ver nessa parte, que aqui tem uma relação bem forte com os eixos da matemática, essa parte aqui, né? Tanto a questão de espaços também, quando a gente está trabalhando a questão de quantidade, né? A quantidade seja num processo de contagem, seja num processo de perceber a quantidade de brinquedos que eu tenho em casa, as formas desses brinquedos, aqui entra muitos itens da matemática, né? Não que não entre nos outros, mas aqui fica bem evidente. A base também separa, né, as crianças que ela vai estar chamando que são os menores aqui, né, os bebês, desculpe, de 0 a 1 ano e 6 meses, faz uma outra separação com crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e o que ela vai estar chamando da pré-escola mesmo, né, que começa todo um processo de lúdico antes de chegar à idade escolar mesmo, que são as crianças pequenas aqui, que ela chama de 4 anos e 5 anos e 11 meses, ok? Com base nessa faixa etária que a base cria os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que é aquilo que vocês fizeram nas últimas atividades avaliativas. Então, aqui aparece, o que eu vou estar trabalhando? Eu peguei um exemplo ali só, né? Dentro do campo de experiência, traços, sons, cores e formas, com bebês, né? Tem um exemplo ali de um objetivo para ser trabalhado. Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Né? Isso para bebês. Depois, para crianças bem pequenas, criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Veja que vai tendo uma crescente. Né? A criança começou a trabalhar com esse eixo com os meses e depois vai aumentando o nível de complexidade, até chegar nas crianças pequenas, utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenação, criações musicais e festas. Percebe a evolução que vai acontecendo nesse objetivo de aprendizagem? Né? Olhe como iniciou com os bebês, como continua a condução desse objetivo de aprendizagem. Então, é a partir de, sempre desde o bem pequenininho, do bebê, até as crianças pequenas, aumentando o nível de complexidade. E isso vai continuar assim toda a educação, o ensino fundamental, ok? Dessa maneira. Tem vários outros exemplos aqui é só para lembrar como é que a base divide. De novo, como vai ser uma atividade avaliativa? Com consulta, né, ninguém vai precisar se preocupar em decorar isso aqui, né? O máximo é saber onde tem mesmo, né? Onde está esse material, ok? Essa é a principal parte, né? Encontrar na BNCC, está nessa página, né? Fica com ela em mãos para ficar mais fácil de conseguir
resolver depois as questões. Do e-book. Gente, do e-book, a gente trabalhou várias páginas aí, tá? Até pelas atividades que vocês participaram, que vocês apresentaram. Em relação a essa parte do e-book, como são várias páginas, eu foquei aqui para vocês as principais, tá? Inclusive, como foram trabalhos apresentados em equipe, nem todo mundo estudou todos os itens. Então, eu coloquei aqui nas próximas páginas quais são os principais, tá? Lá no comecinho, quando está falando dessa página aqui, ó, da 35 até a 43, que é essa parte, desenvolvimento do senso matemático, vai estar falando do Piaget. O Piaget, ele, embora seja o cara dentro da pedagogia, ele não é um pedagogo, né? Ele é um psicólogo, ele também estudou, acho que é biologia, se não me engano. Ele começou com a parte de biologia, que tinha a ver com a questão genética até. E depois fez psicologia, mas a grande contribuição dele para a educação, e por isso que ele é realmente um papa na área da educação, é conseguir comprovar, né, porque como ele tinha questão de estudo genético, é comprovar a questão de que a criança tem a sua própria forma de aprender, né, e tirar aquela coisa de que a criança, se tiver uma professora simplesmente ensinando, a criança vai aprender. Ele vai muito além disso, ele fala que a criança aprende dentro da sua própria construção de mundo. Ela não é simplesmente uma reprodutora do que a professora vai estar falando. Esse é a principal contribuição de Piaget, claro que tem, né, o estudo dele é imenso sobre isso, e ele vai dividir as fases da educação infantil e a matemática, né? Então, a fase que a gente mais vai estar trabalhando com a educação infantil é aquele estágio ali que ele chama de estágio sensório-motor. Eu até coloquei um vídeo para vocês explicando esses estágios ali, eu resgatei o slide, na verdade, de aulas anteriores. O estágio sensório-motor dos bebês é quando os bebês estão começando a dar conta do próprio corpo, né? Eles estão dando conta da movimentação do corpo, eles estão dando conta da fala, estão se apropriando do processo de sons, emitir som, para então chegar ao processo da fala. Então, a ideia é o estágio que o Piaget chama de sensório-motor. O estágio pré-operatório, que é o estágio que mais é explorado na educação infantil, tem muita relação com o lúdico da criança, com atividades imaginativas que as crianças vão estar desenvolvendo, para que a partir disso ela consiga construir mecanismos até de raciocínio lógico para o estágio operatório completo. Então, não tem a menor sombra de dúvida, inclusive Piaget coloca como uma das fases mais importantes para o desenvolvimento da criança, okay? Essa do estágio pré-operatório, antes da criança estar operando, porque quando estiver no operatório concreto, a criança já está com desenvolvimento lógico mais desenvolvido, graças ao pré-operatório, a maneira como foi desenvolvido dentro do pré-operatório, ok? E o estágio operatório formal, que ele chama, que daí é para frente, né, que ela já tem, todo o processo já foi bem construído, de desenvolvimento lúdico, imaginativo, depois do desenvolvimento lógico. Quando eu estou usando a palavra desenvolvimento lógico, não quer dizer desenvolvimento de matemática, né? É o desenvolvimento lógico que vai estar ajudando em todas as áreas, não é simplesmente pensando em matemática. Outro detalhe que aparece citado no material, também coloquei como tópicos, itens aqui importantes, né, desse nosso estágio pré-operatório, é o mundo mágico, né, que a criança possui capacidade de assumir personagens e pode ter aqueles poderes, né, faz parte disso, né, da criança passar por esse momento. Claro que a gente vai conversando que não aquele poder do Hulk, de socar todo mundo, né? E tudo é do Hulk, não é da criança, mas ela tem esse processo imaginativo e faz parte, né? Essa imaginação ajudará a manipular ideias sem regras de lógica. Então, olha o processo da criatividade, que é super importante de ser explorado, né? Não é simplesmente falar, você não é o Hulk, né? Ah, o que o Hulk faz? Por que você gosta dele?
né? Ah, então isso é uma coisa que o Hulk faz. Então vamos ver o que a Gabriela faz aqui, né? Como que seria um super-herói para a Gabriela e deixar ela criar a partir disso. Então a gente não corta a ideia da imaginação, mas é óbvio, né? A criança, não vamos dar poder para que a criança saia pulando de uma janela, imaginando que ela é um super-herói. Resolução de problemas é primitiva, sem lógica, percepção imediata. Então, a criança, ela, nessa idade do pré-operatório, de 2 a 6 anos, claro que quando vai se aproximando dos 6, ela já tem um outro formato aqui, né? Ela não resolve as coisas por meio da lógica, é muito pelo que ela percebe de imediato. Mas a partir disso, do de imediato, que ela vai construindo soluções a partir da lógica. Curiosidade, né? Ou fase boa, né? Que ela vai estar com um monte de pergunta, por quê, como, para que é isso, né? O que quer dizer isso? Sim, total cara de educação infantil, né? Um pouco mais para frente ainda, primeiro ano também vai estar fazendo muito isso. E é um momento que a gente precisa explorar mesmo como professores, como mães das crianças, pais, né, explorar esse momento dessa riqueza de perguntas, né? Toda a questão da fala, de argumentação, está sendo extremamente explorado nesse momento. Outro tópico super importante, mega importante, que vai aparecer muito daqui para frente, né? Nas atividades que vocês já apresentaram, os 7 processos mentais que Sérgio Lorenzato vai falar aqui. Ele faz embasado também nos Piaget, né, para a aprendizagem da matemática. Então, ele cita ali alguns itens como inclusão, classificação, variação ou ordenação, sequenciação, comparação, conservação e correspondência. Gente, esses 7 processos são super importantes. Deixa eu só me lembrar qual que era o último aqui. Tá, é bem nesse aqui mesmo que eu quero parar, até porque esse daqui vai ter a ver com o último ali. E tem a ver com o que vocês apresentaram no decorrer do bimestre, tá? Dos tópicos mais importantes aqui da percepção matemática dentro da educação infantil. O processo de inclusão é isso aqui, ó. Agora vamos ver, tá visível, né? Tá. Não tá a melhor qualidade do mundo, né? Porque é um celular, mas ó, eu peguei aqui laranja, manga, banana, tá aqui. Isso é a ideia do processo de inclusão, né? Eu estou incluindo objetos semelhantes. Então, todas essas daqui são frutas. Embora eu tenha frutas diferentes, todas estão incluídas dentro dessa categoria de frutas. Esse processo de inclusão e classificação trabalham muito próximos, porque qual que é a ideia? Assim como eu tenho o processo aqui das frutas, eu vou ter um outro processo aqui. Olha aqui, tenho vários pincéis, ok? Olha os pincéis aqui. Opa, então eu tenho um conjunto, eu estou classificando dos pincéis e outro aqui das frutas. É a criança conseguir perceber aqui, por meio de atividades, que eu estou classificando, são 2 conjuntos diferentes. Assim como eu vou ter o conjunto, vou pegar mais um aqui, dos livros, aqui, livros, então eu tenho um conjunto de livros, eu tenho um conjunto de frutas e tenho um conjunto dos pincéis. Percebem que ao mesmo tempo que o processo mental de inclusão, né? Se eu tenho um conjunto de livros, opa, eu vou incluir mais livros aqui, porque eles são da mesma forma, né? Eles têm o mesmo propósito e vou incluir mais frutas nesse conjunto aqui, ok? Então, por isso que trabalha muito próximo à ideia da inclusão e classificação. A ideia da seriação e sequenciação, que também aparece no material como 2 itens muito próximos de serem trabalhados, né? A seriação é dita como ordenação, né? Por exemplo, fila de alunos, o calendário, quanto falta para o aniversário. É a ideia de ordenação com base, é a ideia de seriação com base num critério de ordenação, né? Sabe que hoje é dia 8 de maio, ou eu sei que amanhã, sábado, é 9. Então, eu tenho um critério de ordenação, que depois do 9 vem o 10.
Não necessariamente nesse momento da educação infantil, a criança ela não precisa saber datas, mas ela precisa ter a percepção, nesse momento, que ela realizar uma determinada atividade que ela gosta, que é ir ao cinema, que não é ir ao cinema, ela vai fazer isso no semana com a família. Então, quantas noites ela precisa dormir, né? A contagem dela vai muito, quanto tempo falta? Você vai precisar dormir 3 vezes até que chegue esse dia. Então, isso tem a ver com o processo de seriação para a criança. Quando a prof faz, vamos montar uma fila em ordem crescente, tem a ver com o processo de seriação, ordenando de acordo com o tamanho das crianças. A ideia de iniciação, que é muito semelhante, que também tem a ver com a ideia de fila, de organização, daí a ideia sem critério, né? Que ali eu coloquei para vocês o que está no próprio material, a ideia de lista de compras, né? Ou a ideia ainda, se a criança vai ao cinema, quando as pessoas vão comprando as cadeiras no cinema, sentar naquela cadeira, naquele local que foi comprado. Não está numa ordem a compra. A compra tem a ver, eu cheguei lá para comprar, eu escolhi determinado local, né? Existe uma sequência, mas eu escolhi a ordem. Eu escolhi aleatoriamente. Então, as pessoas tentando da maneira como elas escolheram aquele local, né? Uma ordem pré-estabelecida. Então, perceber isso, né? Perceber a própria questão da organização quando vai ao mercado, essa lista que vai estar fazendo, a lista de compras, não necessariamente a criança vai chegar no mercado junto com a mãe e vai comprar a partir do primeiro item, né? Pode ser que ela mude a ordem de compra dos produtos, mas existe uma relação que vai ajudar para ela no processo de compra. Comparação, conservação e correspondência, né? Comparar, estabelecer diferenças e semelhantes, maior, menor, perto, longe, alto e baixo. Isso foi o que a gente mais trabalhou nas apresentações, né? Essa questão de qual era o maior, qual era o menor, e isso ela vai estar fazendo por meio dos objetos do dia a dia. Então, é isso aqui, né? É um processo de comparação. Opa, eu sei que esse livro é maior do que esse, porque eu estou experimentando, eu verifiquei, opa, é visível que o outro aqui é menorzinho do que o outro, né? Olha o tamanho dos dois. Esse processo aqui, né? O que está bem próximo de mim, né? Agora estou bem próximo da câmera, agora estou mais longe da câmera. É o processo mesmo de distanciamento que a criança vai estar fazendo dentro das atividades dela de sala de aula, né? O mais alto, o mais baixo, o quanto isso aqui tem a ver, vamos lembrar de uma unidade, de um eixo, que é a área da geometria. A área da geometria tem uma parte que vai estar falando da localização. A localização tem a ver com essa ideia de, peraí, eu estou agora dentro de casa, eu estou fora de casa, né? Eu estou na sala de aula, eu estou fora da sala de aula, né? Então tem a ver com a ideia de dentro, fora, que também vai estar estimulando essa ideia de comparação. Ainda também dentro, agora não da geometria, mas dentro da parte de grandezas e medidas, na parte de medidas, que vai estar falando, né, a questão de qual que é o maior, qual que é o menor. Então, esses processos mentais aparecem dentro desses tópicos que nós trabalhamos, de geometria, dentro do processo de medidas, dessas atividades junto com as crianças. Esse tópico, inclusive, é um dos mais importantes quando está trabalhando a questão de geometria, né? Comparação. Quando a gente está falando, geometria não, com o tópico de medidas. Quando a gente está falando de medidas, ao invés de calcular o tamanho de uma mesa, a criança vai comparar o tamanho dessa mesa com outros. Ela vai ver qual que é maior, qual que é menor. Né? Então, é um processo sempre muito forte de comparação. Qual que é o mais leve, qual que é o mais pesado? É mais leve essa minha tampinha ou é mais leve essa minha fruta? Né? Qual que é um processo de comparação? Sempre experimentando. A gente não tem preocupação na educação infantil
na ideia de balança, na ideia de fita métrica, pode ser utilizado com as crianças, não é erro, mas não com o objetivo que a criança saiba manipular ou entender aquele processo, né? Embora possa ser usado. Conservação, que a qualidade não depende da conservação. A ideia de conservação aqui é a criança perceber, olha isso aqui, ó, peguei um exemplo. Eu peguei 2 copinhos com feijão, ok? Ó, copinho pequenininho, aqueles copinhos de festa de criança que tem gelatina. Adoro esse copinho de gelatina. Tá? Com feijãozinho. Esse processo aqui, eu enchi os 2 copinhos com feijão. Se eu despejar, ó, peguei um copo maior. Se eu despejar o conteúdo desses 2 copinhos aqui, nesse grande, de início, a criança vai estar olhando isso aqui e ela vai ter a percepção, só porque esse copo é maior, criança pequenininha, tá, gente? 3, 4 anos. Só porque esse copo é maior, ela vai imaginar que aqui tem... que esse copo é maior, ele é mais alto, tá? Claro, eu peguei pouquinho, né? A intenção seria pegar um copo até mais alto do que esse, okay? Porque daí eu ia conseguir confundir mais ainda as crianças. Então, esse processo mental de conservação é que a criança comece a perceber que ou aqui, ou nesse daqui, ou nesses 2, é a mesma quantidade. Esse processo de conservação não é um processo fácil, tá? Esse é um processo realmente de início, né? Muito difícil para a criança fazer esse tipo de comparação. Ela já está começando a trabalhar com questões de raciocínio lógico nesse tópico aqui. E claro, gente, né? Você fala assim, puxa, mas eu estou numa turminha de terceiro ano, de 3 aninhos, e que as crianças de 3 anos, 4 anos já conseguem perceber isso. Sim, tá? É claro que aqui a gente está falando num contexto geral, mas vão ter as crianças que já conseguem perceber isso mais facilmente, mais rapidamente, até pela própria facilidade de aprendizagem, e vão ter crianças que precisam de mais experimentos para conseguir entender isso. Okay? Então, o processo de conservação é perceber que também, situações mais simples, essa que era mais complicadinho, né? Que esse livro, nesse formato, ele continua tanto assim como assim, conserva-se o tamanho dele. Ele não mudou, porque ele ficou nesse formato ou nesse formato aqui. Tá? Ele continua da mesma forma. Tá? Por isso, o processo de conservação. O processo de correspondência. Lembrei de uma atividade que foi apresentada, desculpe, lá acho que foi a equipe da Carol, inclusive, que apresentou, lembrei porque eu fiz a pulseira também, eu ganhei a pulseira do filho. Gente, a ideia da atividade da criança montar a pulseira, que até a equipe falou do processo de contagem, que ela vai estar contando as miçangas lá, os negocinhos, as bolinhas, para colocar dentro de uma pulseira, né? Isso também tem a ver com o processo mental ali de sequenciação. Porque está colocando numa ordem para formar uma pulseira várias bolinhas, né? Vários objetos, as miçangas ali para formar. Então, além do processo de contagem que a equipe tinha explorado ali, olha o processo de sequenciação dentro dessa atividade também, ok? Voltei, né? Falei lá porque eu lembrei de sequenciação por causa do correspondência, eu já vou falar por quê também. A correspondência, relação 1 a 1, né? Exemplo de colocar uma folha de atividades para a criança. Aquela atividade super bacana para a criança estar fazendo quando ela é pequena, a atividade de, em casa, ajudar a montar a mesa para o jantar. Então na minha casa tem a minha mãe e tem... Então eu vou colocar um prato para cada um. Super importante esse processo de correspondência. Gente, esse processo de correspondência depois vai estar ajudando lá para frente no processo de, o número 1 representa a quantidade 1. O número 2, essa forma do número 2 representa a quantidade 2. Também tem a ver com correspondência, só que aí vai ser uma correspondência num nível mais elevado, ok?
porque daí já está a forma do número e a quantidade que o número representa. Mas desde o início, essa ideia de correspondência, né, a criança conseguir interpretar quantas crianças tem na minha sala, e eu vou pegar lá, eu tenho 15 crianças na sala, eu vou pegar 15. Além dela fazer o processo de contagem, esse processo dela distribuir um para cada criança, excelente como processo de trabalho para esse processo mental de correspondência. Ok? Todos esses processos mentais aparecem no e-book ali da página 43 a 53, sendo trabalhados como o tripé que aparece da base do conhecimento matemático, também explorado por Lorenzato e Piaget. Qual que é a base que ele coloca ali, né? Como a medida e o número. Eu não quero que vocês se preocupem tanto com o número, tá? As equipes apresentaram atividades sobre o número, mas vocês não precisam se preocupar muito com essa questão relacionada ao número. Vocês vão se preocupar com relação à medida e à geometria, tá? Tem mais páginas, eu coloquei aqui no início, quer ver? Aqui, ó, eu coloquei, ó, construção do conceito de medida das 55 até 72 e construção do conceito de geometria 75 até 89. Para quem já fez aquela atividade avaliativa que eu encerra hoje, não esqueçam, por favor, quem não fez, vocês viram que vocês já acabaram meio que revisando todas essas páginas, né, com questões que vocês mesmos criaram, que eu coloquei lá no material também, e com algumas questões que eu criei com relação a esse conteúdo, tá? Mas assim, então, quem fez essa atividade, que já fez uma revisão ali, se preocupa para a atividade avaliativa até a página 53, tá? Não precisa pensar muito nas outras, não vou explorar tanto, porque isso vocês fizeram em forma de trabalho, vocês apresentaram, e o início do material, o e-book está muito bem dividido, porque ele parte do todo e depois ele vai dividindo em partes, ok? Então, no momento de leitura, só essas páginas iniciais aqui, eu coloquei todas, foram todas que nós trabalhamos exaustivamente esse bimestre, mas essas páginas aqui, ó, 35 até 53, são as mais importantes desse nosso primeiro bimestre, tá? Vai estar fazendo referência ao que Piaget fala, ao que Lorenzo fala. Depois, o que aparece nas demais são especificações desse todo que aparece no início do trabalho, do e-book, ok? Então, de medida e geometria, só reforçando alguns itens aqui, tá? Como eu falei, o de número, não vamos nos preocupar para essa atividade avaliativa. Então, medida é muito aquele processo, sim, da criança, vamos medir o tamanho comparando, estou usando aquele processo mental de comparação, qual que é maior, qual que é menor, qual que é mais leve, qual que é mais pesado, né? Dela pegar objetos diferentes, perceber qual que é mais leve, mais pesado, ainda perceber dentro da geometria. Opa, olha o formato dessa tampinha aqui. Ela é parecida com o formato desse caqui? Né? Formato, a criança começar a perceber, opa, olha os dois formatos, são semelhantes, sem a preocupação de utilização dos nomes corretos, mas perceber outras questões aqui, né? Se eu jogar esse caqui aqui, deixa eu pegar a laranja que é mais fácil. A laranja vai rolar. Essa tampinha, também consigo fazer com que ela role. Ok? Olha o processo da geometria aqui aparecendo para a criança. Aqui vai ser isso que eu estou vendo dessa forma, uma figura plana, né? Essa parte aqui. Aqui é uma figura espacial. Essa aqui é uma figura espacial, né? Ela, como um todo, é uma figura espacial. Mas só essa área aqui que eu estou vendo, essa parte, eu vou estar chamando de figura plana lá para frente. Tá? Para a educação infantil, isso é muito mais o processo de entender o que significa isso aqui no formato de bola, que vai ser uma esfera, né? Isso aqui no formato de círculo, a ideia de estar rolando quando é nesse formato. Aqui, né, outro formato, eu tenho o formato de cilindro, que eu também consigo, opa, ó,
Eu também consigo fazer esse processo de jogar o que acontece quando é nesse formato, né, que a criança consegue manipular. Quando a gente tem um formato diferente, aqui eu consigo ver a forma de um retângulo, se eu quiser jogar, opa, não vai rolar, né? Eu não consigo fazer com que essa forma role. Isso aqui é bem importante para a construção da ideia de geometria da criança, ok? Outra parte que aparece de geometria, como eu já citei, vou ser redundante nessa parte. Não vou ser redundante, lembrei de uma atividade que vocês apresentaram. A ideia do jogo do Twister, né? Que daí a criança, ela tem que, dentro do processo da geometria, trabalhar com localização, a questão do corpo dela, movimentação do corpo. Então, eu vou colocar a minha mão esquerda e o meu pé direito. Ela vai com esse processo de localização. Opa, se eu tiver que chegar até o processo final, até a chegada lá, eu estou mais perto ou eu estou mais longe da chegada? Pensando um twister que não é simplesmente para ver quem cai antes, tem que estar andando, né? Tem umas variações de twister que vocês mesmos apresentaram, que a criança vai colocando a mão nas formas geométricas e quem chegar antes até o final ali. Então, estou mais próximo. Ao mesmo tempo que a criança, super importante essa ideia do twister, que ao mesmo tempo que a criança faz a sua localização, olhando seu próprio corpo, ela vai estar fazendo também, entendendo a ideia de estou mais perto, estou mais longe. Brincadeira de bambolê, ou brincadeira, uma festa na escola, quando tem aqueles minhocão, que é aquele minhocão para entrada e saída lá, uma alegria, né? E olha o quanto está sendo explorado da questão de geometria, localização espacial. Então, eu entrei no meio desse minhocão e eu vou estar saindo lá no final da sala, por onde eu caminhei, o que aconteceu, olha onde eu saí, né? Excelente esse tipo de brincadeira na educação infantil. Para quem vê de fora, né, um pai e uma mãe que vê ali, pensa assim, nossa, a criança passa o dia inteiro só brincando, né? E olha o quanto tem de um processo de aprendizagem nisso tudo que a criança está fazendo. Percebem? Né? Que às vezes a gente não, né, como mãe, antes de estudar pedagogia, a gente olha aquilo só como brincadeira e não tem noção de quanto se aprende dentro de tudo aquilo, ok? Gente, palavrinhas mágicas sempre na educação infantil, que estão lá no início do slide. Interações e brincadeiras, né? Tem que ser, a criança tem que ir para a escola porque ela gosta de brincar. No meio disso tudo, ela acaba aprendendo, mas não é um aprendizado que ela não, a família às vezes não consegue mensurar esse aprendizado. Quando eu digo aprendizado, conteúdo, né? Às vezes a família tem dificuldade de perceber que a criança está aprendendo, ela pensa, nossa, só está brincando. Mas é esse o papel da educação infantil, porque é esse aprendizado por meio das brincadeiras que depois vai dar condição lá para o operatório concreto, quando ele for para o ensino fundamental, para trabalhar questões mais desenvolvidas de raciocínio. Né, que vai buscar de raciocínio lógico, mas por meio dessas atividades avaliativas, atividades de brincadeira lúdica, né? Esqueço avaliativas é o que vocês vão ter. Então, desse tripé, medida, geometria e número, para essa nossa atividade avaliativa, muito a parte de medida e geometria, tá? Que foi o que a gente mais trabalhou mesmo esse bimestre, desde as primeiras aulas lá das gravações. Pensem na ideia do vídeo, né, que eu postei, música, que tem a ver com a ideia de música, que tem a ver com a ideia de crianças, tem a ver com o processo de sequência, né, a cabeça, ombro, joelho e pé, o quanto os processos mentais estavam sendo desenvolvidos dentro daquela música, ok? Gente, perguntas, dúvidas? Eu liguei um turbo aqui, né? Deixa eu puxar esse negócio aqui. Eu me vejo aqui eu me vendo aqui é uma coisa divertida. Ai, por Deus, tomara que esse computador volte a funcionar normal agora. Ok, gente, como estão aí? Tá tudo bem? Algum questionamento, pergunta, dúvida, contribuição? Aquilo que vocês fazem sempre contando causos que vocês viram, já presenciaram, ou percepções. Tudo ok, Laura? Eu fico tão feliz quando vocês falam comigo, vocês não têm noção. Vocês não têm noção que é uma professora carente em época de Covid.
Vocês não fazem ideia. Quando aparece alguém ali, pensou, opa, olha lá, estão me escutando, tem alguém, né? Ou desligaram aqui, estão vendo Fátima Bernardes e desligaram o mute na prof. Agora, live, né? É difícil a aula, porque eu tenho que competir com as lives daí. Daí live desse povo sertanejo não é fácil, não. Tô perdendo. Tô perdendo, mas tô tentando estratégia. Ok, gente. Demorei mais do que o previsto. Demora de uma hora, Acho que sim, é a hora que eu me professora. atrasei, mas eu já falei mais 15 minutos ainda. Bruna, desculpe, estava falando alguma coisa, te cortei? Fui eu, professora Marley. Ah, Marley, desculpe. Fala, Marley. Não, eu ia falar que tava tudo ok, que eu acho que, pelo menos assim, de cara, não tem dúvidas, né? Vamos ver na hora da prova. Sim. Sempre Então, assim. assim, ó. Ah, não, com certeza, né? E até a forma como vocês vão responder, vocês vão poder olhar as questões antes de responderem, né? Então, vocês vão se apropriar das questões, vocês vão estar pensando sobre as questões até postar, né? Então, como um processo ativo, essa maneira como acabou sendo feita por conta né, desse processo nosso de isolamento, eu acho que vai ser uma maneira bem interessante, né? Porque o aluno ter a prova, discutir, poder discutir com outra pessoa. É claro, gente, a gente não vai estar colocando, eu não vou estar colocando questões copiada e colada do material, né? Não é esse o propósito daí, né? Que vocês, por isso que quem participou, fez as atividades, participou aqui das apresentações, que a gente discutiu tanta coisa nas apresentações, né? Isso ok, a gente foi até repetitivo nas apresentações, eu e a Jodeli nas colocações, né? Porque a gente via a apresentação de vocês e acabava, às vezes, falando a mesma coisa até nas apresentações. Então, não tem muito com o que se preocupar, tá? A gente explorou isso exaustivamente. Então, até, claro, uma lida no material, principalmente naquelas páginas iniciais ali, é interessante, né? Porque a leitura no material vai ajudar vocês a relembrarem o que nós já trabalhamos. Eu acho que dá um fator de segurança interessante. As questões, tá? A quantidade de questões criadas provavelmente vão ser 3 questões, cada uma valendo 2, tá? Provavelmente. Como mudou até a regra de ontem, né? A gente teve uma alteração aí, que a Valéria vai falar com os representantes e tal. Eu ainda não preparei, tá? Então vão ser, a ideia é que eram 3 questões. A Ana Paula quer falar alguma coisa? Fala, Ana. Professora, então essa questão da... Oi, diga. a sua prova, você disse que ia ter uma mudança, né? A sua prova vai ser na sexta ou na quarta? Todas as provas de vocês vão ser entregues para vocês na quarta-feira. Todas, de todas as disciplinas. Então, Mas, a regra que vai ser colocada, que vai passar para vocês, tá? Então, desculpa, eu já estou criando ansiedade de uma coisa que a Valéria vai divulgar à tarde para vocês. É que eu não podia deixar de falar isso, né? Todas as provas vão ser enviadas para vocês. Vão estar no AVA no dia 13, às 8 horas da manhã, e vocês vão poder resolver todas até o dia 19, às 23h59. Então, é como se fosse uma por dia, tá? É uma questão daí que vocês que vão se organizar como que vocês vão estar fazendo. Então, vocês têm 5 disciplinas, correto? De segunda a sexta, né? Vocês vão estar escolhendo o dia que vocês vão estar resolvendo cada uma. Por isso que na sexta-feira que vem nós não temos aula, nesse nosso formato presencial remoto, né? A gente não tem a aula. Vocês vão estar até o dia 19 se preocupando com as avaliativas. Mas as Então, a aulas, única coisa, acho que não ficou ruim, gente. as aulas de Oi, desculpe. segunda e de terça mantém ou não? Então, esse a Valéria vai falar com vocês sobre como vai funcionar, tá? Esse eu tá não quero bom. contar como vai acontecer, porque ela até já comentou com a gente como vai acontecer. Mas esse eu não quero dar spoiler antes, porque vai que ela mudou alguma coisa, gente. Eu tenho medo que talvez, beleza. mas eu acho que não, tá? Mas em tese não tem prova na
segunda e na terça, tá? Vocês vão ter um formato diferente de aula que vocês terão. Não tem prova mesmo. De terça é garantido que não tem prova. Daí todas as provas... Gente, esse negócio de todas as provas postadas às 8 horas da manhã, nesse momento do dia às 8 horas da manhã, respira. Não enlouquece, né? Porque pensa em 5 dias, é que você vai ver tudo de uma vez, né? Então, sem surto, né? Eu aprendi com a minha... Tem esse ponto aqui, ó. É o ponto quando você está ficando ansiosa, não está conseguindo controlar o padrão de ansiedade, se bate, eu estou falando sério, tá? Às vezes vocês acham que estou brincando, mas é sério isso. Aqui, ó, você se bate aqui e ajuda a controlar o processo de ansiedade. Então, vocês podem estar usando isso aqui, tá? Se tiver muito ansiosa, alguma coisa assim, vendo tudo aquilo de prova, faz isso aqui, ó, que ajuda a ter um controle de ansiedade. Tá bom? A BNT, deixa eu só responder o que a Camille comentou. Sim, Camille. Mas, assim, o que vão estar cobrando de ABNT, e a gente sabe que acabaram de chegar primeiro ano, os professores em tese, a gente nem trabalhou sobre isso. Muito mais assim, ó, vocês vão ter que colocar isso dentro do documento do Word, por exemplo, vão estar em PDF, e vai ter que colocar lá o espaçamento entre linhas 1,5, a fonte Arial 12, coisas nesse sentido, tá? É basicão. Não vai ser uma BNT cheio de um monte de regras lá. Principalmente para vocês do primeiro ano, porque a gente não teve a oportunidade de trabalhar isso ainda. Okay? Então, quem já sabe, ok, senão vai ser o básico ali, sabe? Arial 12, espaçamento justificado e o espaçamento entre linhas 1,5. Ok? Mas entendendo que é primeiro ano, vocês acabaram de chegar. Tá? Então, não fiquem nervosos com relação a isso. Fala, Marley. A gente vai poder entregar a prova, tipo assim, no sábado e no domingo? Pode. Uhum. Vocês podem, dentro desse período, vai estar liberado no AVA, né? Vocês podem entregar em qualquer período. Os professores vão estar corrigindo só após a última entrega, que é dia 19. Então, os professores vão começar o processo de correção no dia 20. Tá? Mas pode entregar, sim, em qualquer dia, qualquer horário, de madrugada, porque vai estar no AVA, então a gente vai deixar aberto esse período inteiro, então vocês escolhem o período mais adequado para estar respondendo. Vai aparecer como se fosse uma entrega de trabalho, tá? Então eu vou criar no estilo entrega de trabalho, e daí vocês vão vendo esse trabalho e vão estar entregando até essa data de 19 às 23h59. Okay? Daí, claro, quando for entregue, é como se fosse uma entrega de prova, né? Você faz essa entrega, né? Não tem, entreguei, quero... Daí não tem essa chance de alterar. Okay? Então, por isso que é onde, né, a equipe revisa, espera uns 2 dias e daí que entrega. Né? Principalmente para quem já vai estar terminando, fazendo no primeiro dia, espera um pouquinho às vezes, né? Às vezes aquele processo de dormir, acordar, tomar banho, às vezes muda, né? O que vão estar... o que tinha pensado, então não sai correndo entregar, espera um pouco, tem prazo mesmo, espera um pouquinho para entregar. Ok? Acho que fica mais fácil de gerenciar isso, né? Gente, é um processo novo. Estou lembrando que a Bruna falou lá, estamos nos reinventando os alunos também, então é uma novidade nesse processo avaliativo, né? Totalmente diferente. Fala, pergunta. Então, por exemplo, se eu quiser entregar a prova de segunda-feira até dia 19, eu posso, né? Não tem mais aquela de 3 dias. Não tem. Exatamente, isso mesmo. Aquilo que tinha antes, que era antes estava 3 dias para cada uma, né, Ana? Cada um ia no seu dia de aula e teria 3 dias, certo? Acho que foi isso que a Valéria tinha comentado, né? Isso morreu ontem, tá? Então, hoje, todas são postadas no dia 13, às 8 da manhã, e se vocês quiserem entregar todas dia 19, vocês podem entregar todas dia 19, tá? Só, claro, pelo amor do bom Deus, vão fazer que nem imposto de renda, para quem já viu a família correndo fazendo imposto de renda, deixa para o último dia, às 23h50. Vai dar errado. É que nem eu hoje, visão, né? Por motivos divinos, que a gente não sabe, coitado, divinos não,
Deus não ia ficar se preocupando em ficar, vou lá atormentar a vida da Isabelle. Por motivos que a gente desconhece, a coisa não funcionava aqui hoje, né? Então, mesma coisa, né? Cuidar por entregar no último dia, para não deixar lá para os 48 meses do segundo tempo, que é a lei de Murphy, as coisas acabam dando zica lá, né? Quando a gente deixa para a última hora. Não sei porquê, mas dão. Ok? Então, não vale mais a regra de 3 dias, de que cada professor vai postar no dia da aula deles. Isso não vai mais estar valendo, ok? A Valéria vai comentar sobre isso. Vocês podem falar para ela que eu já dei spoiler, porque como eu tinha aula hoje de manhã com vocês, eu não ia poder falar do combinado anterior, sendo que já ia ser mudado. Então, a turma de vocês está tendo spoiler. Na verdade, eu acho que nenhuma outra turma já está sabendo disso, só de vocês. Tá? Ou, no máximo, de ontem à noite, mas ontem à noite eu não estava com pedagogia. Essa discussão que a gente teve foi às 5 horas da tarde entre os professores. Tá? Então, vocês estão meio que sabendo em primeira mão, mas daí a Valéria vai explicar tudo isso que eu estou falando para vocês, ela vai estar explicando direitinho e vai sair em forma de documento mesmo, em normativa. Ok? Prof, Mais então, alguém, gente? Oi. eles fizeram isso por causa das matérias em comum, as licenciaturas, porque as matérias comuns iam funcionar assim. Acho que para a gente seria Fundamentos da Educação e Leitura e Produção de Texto. Elas iam ser postadas dia 13 e podiam entregar até dia 19. Daí, as demais matérias iam ficar só no dia e aqueles 3 dias para entregar. Eles fizeram isso para organizar, né? Tipo, para ficar tudo igual. A Camille que está falando, né? Isso. Eu tenho impressão que sim, Camille. Eu não sei tão a fundo o que aconteceu com essas mudanças, né? Porque as reuniões que a Valéria teve como coordenadora com o Centro de Licenciaturas, nós, professores, não participamos, né? Daí é só os coordenadores. Então, ela vai ter mais propriedade para falar sobre isso. Mas eu tenho a impressão que é bem isso, até por um critério, uma questão de ficar mais fácil de organizar. Daí é a mesma regra para todo mundo, sabe? Por isso que, assim, foi uma mudança, sim, né? É ruim, porque eu sei que alguns professores já tinham conversado, tudo. Eu só não tinha conversado muito ainda com vocês, porque semana passada tinha sido feriado sexta, né? Os professores já tinham falado, já tinham explicado. Então, acho que com a mudança que teve, acaba não prejudicando, só vai acabar sendo uma regra única para todas as disciplinas, mesmo aquelas em comum. Sim. Né? Uhum. Dessa forma, sabe? Que vai acabar facilitando. Para outra turma de pedagogia que eu dou aula, que eu já tinha combinado tudo, como seria uma prova diferente e tudo, ali ficou pior para mim, porque eu falei, gente, acabei de combinar com a turma e agora eu vou falar que é tudo mentira. Né? Então, fica ruim, né? Porque daí são informações desencontradas, né? Mas ok, a gente se adapta também, não tem problema. E, claro, os alunos, ninguém vai ser prejudicado com relação a isso, é só uma mudança mesmo de estratégia. Fala, Marley. Professora, alguns outros professores vão fazer um vídeo e deixar no Colabore para a gente explicando a prova. Você também vai fazer isso ou não? Tá tudo gravado aqui e vai estar para vocês. Isso que eu tô falando aqui agora vai estar lá gravado. É porque assim, não vai ter muito mais coisa para escrever para gravar vídeo, não. Se eu achar que é necessário, se eu colocar questões complexas assim, no nível de... Eu digo assim, tipo assim, essas professoras vão ler a prova pra gente e vão dar algumas explicações de como fazer a prova. Como se fosse na sala de aula, sabe? Entendi. Eu não faço isso com os alunos, tá? Nunca fiz, nem em sala de aula, porque a interpretação faz parte dos alunos. Então, assim, não vão ter questões que vocês vão olhar e falar assim, meu Deus, da onde a Isabelle tirou isso? Porque eu vou tirar isso dos materiais que vocês usaram para fazer as atividades avaliativas ao longo do bimestre, tá? Então, por exemplo, quando eu coloco naquele slide lá o que vocês têm que fazer com a música cabeça, ombro, joelho e pé, vai estar no mesmo formato, tá? Então, claro que se eu adotar um formato diferente, né? Tive uma ideia de uma questão que vai ser completamente diferente do que eu já tinha pensado para a turma. Daí sim, tá? Então, mas simplesmente a prova, não. Só para ler, não, tá? Só para ler, né? Mas se achar que o que eu pretendo, eu acho que um processo avaliativo de prova é bem importante, eu preciso deixar na prova muito bem descrito o que eu quero.
Entende? Então, ao invés do vídeo, eu prefiro ter uma prova bem explicada com todos os tópicos que eu quero que vocês respondam. Tá? Então, eu tenho uma preocupação maior com a escrita da prova do que em ler e explicar na sala de aula para o aluno o que eu quero naquela resposta. Eu preciso deixar claro no papel o que eu pretendo. Podem deixar. Se isso não tiver claro, daí, claro, gravo o vídeo para vocês, explicando também, mas meu compromisso é que isso já esteja na prova mesmo para vocês. Okay? O que pode ser gravar um vídeo, que eu acho bem divertida a ideia, e na verdade, mais ou menos disso a discussão do vídeo. É um vídeo de boa sorte ou alguma coisa assim. Tá? Mas de ler a prova é muito chato, gente. Essa coisa de ler a prova ali. Ainda mais ler a prova. Porque ainda quando você vai ler a prova na sala, você tem os alunos ali para tirar dúvida. Ler a prova sozinha? Por Deus. Mas é divertido de gravar alguma coisa. Vamos lá, fiquem firme, calma. Responda essa aqui dessa maneira, essa daqui de outra. Daí parece divertida a ideia do vídeo. Tá bom? Eu juro para vocês, não fiquem preocupados, gente. Vocês são a primeira geração da humanidade da Universidade Positivo que farão prova com consulta e em equipe. Então tem tudo para ser um sucesso. Embora tenha todo o peso emocional desse momento que a gente está vivendo. Né? E que tudo isso está sendo levado em consideração pela instituição. Né? Principalmente esse momento, né? Ou não, né? É bem isso, né, Ana? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque tem o fator psicológico nisso junto, gente, que a gente sabe que, né? Não sabe exatamente como as coisas vão acontecer, né? Não, mas não eu acho que de maneira geral na instituição, porque pelo que eu tenho conversado com os professores, até de informática, está todo mundo no processo que está acontecendo, então o processo avaliativo está muito mais humanizado até do que em outros, muito mais humanizado do que em outros momentos, não tem nem comparação. Eu acho que isso, o que angustia mais vocês é assim, vocês não chegaram a viver isso, né? Vocês não tiveram isso no presencial, né? Não teve isso, né? Não teve esse momento no presencial, né? Essa é a angústia maior de vocês, né? Os outros ainda têm uma comparação como aconteceu, vocês não. Tipo, meu Deus, como é isso, né? Como é uma semana de provas, né? Vocês não chegaram a ter, né? Pode falar, Ana. Prof, a prova a gente que escolhe se vai querer fazer em grupo ou individual, né? Perfeito. Se vocês quiserem fazer individualmente, podem. E podem fazer em dupla ou em trio. Vocês que escolhem, sim. Uhum. O bom, gente, de fazer em dupla ou em trio é discutir, né? É ter essa possibilidade de discutir com outra pessoa. Isso é bem válido para um processo de aprendizagem, tá? Viu, prof? Oi. Se fizer em dupla ou em trio, cada um tem que entregar a prova no AVA ou só um do trio ou da dupla entrega? Ótima pergunta. Só um entrega, não precisa ambos entregarem. Isso é uma coisa que eu tenho que deixar descrito. E essa pergunta que você fez, eu tenho que deixar bem descrito mesmo um vídeo, como vocês lembraram da ideia de vídeo, explicando isso. Né? Então, só um da equipe vai estar entregando, alguma coisa assim. Isso é uma pergunta super interessante e importante que apareça. Para mim, a turma de informática, que eu já fiz atividade avaliativa, eu não tinha deixado isso tão claro. Ou melhor, eu até tinha colocado nas entrelinhas lá, somente o da equipe. Mas como as entrelinhas eram várias questões, tinha lá uns 10 itens de como eles tinham que fazer, isso depois eles acabaram me perguntando, né? Me mandavam um WhatsApp perguntando, como que tem que ser feita a entrega, tal. Então, por isso que a sua pergunta é super importante, que isso tem que deixar bem destacado, que não precisa da equipe entregarem. Como vai ser uma entrega de trabalho, é como vocês fizeram atividades avaliativas, né? Vocês entregaram e colocaram o nome da equipe que estava participando junto com vocês. Uhum. Ok. Mas quem? Ih, vocês vão tirar de letra. Gente, para as mamães de vocês, para as mães, Marley, um feliz Dia das Mães, de domingo, né? Mãe vó, né? Da Aurora. Mãe vó. Mãe duas vezes. Aproveitem. Mãe duas vezes, bem isso, que delícia. Aproveitem o domingo, descansem, relaxem no final de semana.
né? Aproveitem, quem não puder ficar perto da mãe, que momento difícil, né, gente? Por Deus. Faz vídeo, grava vídeo, abre, entra no Zoom, faz uma chamada pro Zoom com a família, né? O Zoom é gratuito, você consegue 40 minutinhos lá, vamos fazer um processo diferente. Pode falar, Marley. Viu, professora, você acha importante, assim, que nem, vamos supor que a gente não tenha aula na segunda e na terça. A gente dá uma relaxada, assim, ou o final de semana, sem olhar as matérias e tudo, pensar em outras coisas, assim, para a gente poder... Ótima pergunta. Isabelle, tá? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu estudaria, então, hoje e amanhã, por exemplo, né? Eu estudaria, daria uma geral nas disciplinas e relaxaria depois, né? Ou então eu estudaria no final de semana e relaxaria na segunda e na terça, porque assim, eu, Isabelle, pensando no que eu já estudei sobre neurociência, é comprovado que se você estuda antes, né, sobre aquele conteúdo, você estudou, depois você relaxa, você dorme, você vai tomar banho. Isso, no cérebro, quando a gente dorme, a informação vai se armazenando, né? Então, isso é bem interessante como um processo de aprendizagem, sim. Quem já não aconteceu aquilo de tinha um determinado problema para resolver, não conseguia, dormiu, acordou com a solução do problema, né? Porque durante nós dormindo, isso acomoda-se no cérebro. Então, esse momento, e a nova educação fala muito sobre isso, né? Pensar em outras coisas, né? Eu gosto de cozinhar. Então, na segunda-feira ou na terça-feira que antecede a prova, eu vou para a cozinha, vou fazer uma coisa que eu gosto, vou ver um filme divertido de comédia. Não, eu gosto de ver terror, porque me faz bem terror. Vai ver um filme de terror. Eu com certeza faria coisas desse sentido, tá? Para quê? Para ajudar o processo nosso de relaxar, né? De estar bem, de relaxamento mesmo. Eu acho super importante. Muito bem colocada essa sua pergunta, hein, Marley? Daria para a gente dar uma aula sobre isso. Inclusive, gente, o CIAI tem... Eu não lembro de cabeça qual é a atividade que vai estar hoje. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu sei que hoje tem um bate-papo com a equipe do CIAI. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. E está falando exatamente disso que a Marley comentou. Peraí. Não estou achando aqui o negócio. Achei. Aqui. Que é o CIAI essa semana inteira, acho que desde a semana passada, tem uma comunidade no AVA chamada CIAI. E lá dentro vocês encontram, tem uma opção de bate-papo e tem a opção de chat. E hoje, não, foi até ontem, hoje não tem. Que pena. Que estavam falando sobre dicas e métodos para ter uma avaliação, trocando ideias sobre isso. Que pena. Que pena, já foi esse momento. Eu pensei que era até hoje, mas foi ontem que tiveram diversas atividades nesse sentido. Provavelmente no início da semana que vem ainda tem. Eles sempre divulgam esse calendário, eu divulgo no grupo dos representantes também, do fórum, depois a Camila e a Bruna podem repassar também para vocês, mas eu não tenho certeza se segunda e terça vai estar falando sobre prova ainda, porque eu sei que foram 2 semanas que conversaram bastante sobre essas questões, porque teve uma demanda grande de alunos bem com essa questão, tipo, bastante ansiosos, nervosos com as atividades avaliativas, até para se organizar no meio disso tudo, né? O formato mudou muito, né, do que se esperava, né, de estar em sala de aula, de estar estudando em sala, fazendo atividades em sala, né, agora todo mundo tem que dar conta de tudo em casa, então o processo está bem diferente nesse sentido, né? Sim. O que mais, gente? Mais algo? Acho que Não? não, professor. Gente, vocês lembraram de alguma coisa, vocês têm meu WhatsApp, vocês mandem, pode perguntar, não tem problema. Claro que, da atividade avaliativa, eu estou com dúvida nessa pergunta, eu quero saber se a minha resposta está certa. É claro que isso a gente não vai responder, né?
alguma coisa que está angustiando, alguma coisa assim, né? Não tem problema nenhum, tá? Para quem já me mandou o WhatsApp, sabe que eu respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Às vezes, dependendo do meu nível de atacada, final de semana, às vezes eu dou aquela louca e eu deixo assim, não vou ver nada, porque eu preciso descansar. Mas às vezes não, às vezes eu olho, eu respondo até de madrugada. Então, eu sei que os professores de pedagogia, alguns reclamam bastante do horário que manda, eu não me incomodo, gente, no horário que manda. Pode mandar o horário que você quiser. Eu só peço para você, às vezes, paciência se eu não responder naquele momento, tá? Mas eu com certeza vou responder, tá bom? Mas não me sinto ofendida, porque às vezes a dúvida vem de madrugada, quem mandar de madrugada manda, não quer dizer que eu vá responder, tá? É bem de boa o processo. Vou responder sim. Como eu falei, é óbvio, sobre a prova, eu não vou estar respondendo questões sobre a prova, né? Mas às vezes alguma coisa de interpretação, né? Para onde vou, alguma coisa assim, não tem problema nenhum, eu vou direcionar sim, tá? E não só a Camille ou a Bruna que são representantes, tá? Para todos que quiserem mandar. Por isso que no início do meu material sempre aparece. Gente, meu celular está acabando a bateria agora. Mais algo? O celular acabando a bateria, o computador sem funcionar, o som. Eita, dia bom, eu tenho que fazer tudo funcionar, até porque amanhã eu tenho fórum de líder, essas coisas têm que voltar a funcionar na minha vida. Ok? Acho que era isso, professora. Ok, Mesmo? prof. Tá bom. Vocês fiquem bem, fiquem em paz. Tenham um ótimo Feliz Dia final das de Mães para a semana. professora. Camille, representante amanhã no fórum, hein? Sim! Eba! Muito bom. A Camille e a Bruna. Gente, muito obrigado por mais uma manhã. Novamente, me desculpem todo aquele auê no começo, né? Tem umas coisas que acontecem que a gente não entende por quê, por Deus. Mas mortes e feridos, espero que tenham salvo-se todos. Tá bom? Amém. Vai estar postado. Vai acabar o celular. Acabou.